Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos iniciando um estudo no livro de Isaías. Este livro é composto por 66 capítulos e nós vamos dividi-lo na medida em que o capítulo for muito grande, em dois, que é o caso do capítulo 1. E nós vamos lendo parte a parte, para não ficar muito pesado e não ficar uma leitura muito longa e um comentário depois fora de contexto. Portanto, comecemos pelo capítulo 1. E aí o versículo 1 nos dá uma visão de quem é Isaías e por que e como e quando ele escreve o seu livro. Isaías, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Bom, diz que Isaías é filho de Amós, e quando o texto bíblico coloca isso, significa que essa pessoa é importante, que a família é importante. Os comentaristas costumam dizer que Amós deveria ser irmão de Uzias, o rei, naquele momento em que o profeta Isaías começava o seu ministério. Isso a gente não tem confirmação no texto bíblico em momento nenhum no livro de Isaías, mas é o que a tradição diz. Da mesma forma como nós sabemos que ele começa o seu ministério nos dias de Uzias, passa por Jotão, Acás e Ezequias, reis que se sucedem um após outro neste tempo do ministério do profeta Isaías. Desses reis, Uzias foi um rei que estava tentando obedecer ao mandamento de Deus. Jotão da mesma forma. Acás não. Acás foi um rei idólatra. Portanto, Isaías teve muita dificuldade em profetizar nos dias de Acás. Ezequias foi um rei que sempre deu ouvidos ao profeta Isaías, apesar de algumas decisões equivocadas que nós vamos vendo ao longo do estudo deste livro. Isso significa que Isaías deve ter começado o seu ministério lá pelo ano 740 a.C. e deve ter ido até 698, mais ou menos a data em que morre o rei Ezequias. Provavelmente Isaías possa ter profetizado para além, do rei Ezequias e talvez tenha falecido lá pelo ano 680 a.C. Essa dá-nos um panorama daquilo que é o livro de Isaías, do que é Isaías, o seu momento em que ele vive o seu ministério. Bom, podemos então continuar a leitura. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 9, e aí vamos comentar. Ouvi, ó céus, diz o texto do profeta, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem o conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo,
a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Até aqui, vamos comentar, depois nós continuamos a nossa leitura. O versículo 2 nos dá o tom daquilo que é a profecia. Quem fala é o Senhor. Ouvi os céus, dá ouvidos, ó terra. O profeta proclama aos céus e às terras aquilo que o Senhor fala. E aí o Senhor fala. O que o Senhor diz? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Esse é o tom desse início de profecia. Filhos que se rebelam contra o seu Criador, contra aquele que os cria. Criei filhos e os engrandeci. Portanto, o Senhor exerce a sua graça na criação. Cuida dos seus filhos, mas eles são rebeldes. E a rebeldia tem as suas consequências. E aí é interessante que o profeta coloca algumas comparações bem interessantes. Ele compara o povo com o boi e com o jumento. O boi e o jumento reconhecem o seu lugar, reconhecem o seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É este o tom que o profeta vai usar nesta sua profecia inicial. Esse povo que não entende, esse povo que não tem conhecimento. Porque o boi, por incrível que pareça, o boi tem mais conhecimento. O jumento tem mais conhecimento do que o povo, porque reconhecem o seu dono, reconhecem o lugar onde vive e sabe exatamente o que fazer. Mas o povo não. Esse povo que é racional, isso serve para nós, que somos racionais, que somos espirituais, que temos um espírito, mas que, de certa forma, nós nos rebelamos. O ser humano gosta de se rebelar. E, portanto, também aqueles que estão envolvidos com o chamado povo de Deus também se rebelam, também não entendem, também não têm conhecimento. Em vez de se voltarem para o Senhor, se voltam para tudo, se voltam para os ídolos humanos, elegem os seus mentores, os seus gurus, elegem os seus orientadores como aqueles que merecem toda a honra, e esquecem do seu Criador, esquecem daquele que os cria, esquecem daquele que providencia o sustento espiritual da vida de cada um de nós. Portanto, o Senhor chama a nação de pecaminosa, de um povo carregado de iniquidade, e aí ele não deixa de nomear os seus pecados, os seus erros. E o pecado é grande, né? A nação é pecaminosa, o povo está carregado de iniquidade. Ele chama de raça de malignos, de filhos corruptores. Corruptores é aqueles que corrompem os outros. Não são os que são corrompidos, são os que corrompem os outros. Né? Raça de gente ruim, raça de gente má, cujo coração não se converteu. O coração não se voltou para o Senhor. Abandonaram o Senhor, ele diz lá no versículo 4. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Eles não são gente levada daqui para ali porque eles não têm conhecimento. Não têm conhecimento do Senhor, não têm conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, mas sabem que estão fazendo, eles têm conhecimento de que são criaturas de Deus, mas se voltam contra
ele, se voltam para trás. Esse é que é o tom deste capítulo. E a consequência disso? A consequência disso é que eles estão doentes. Doentes de coração. Estão enfermos no seu ser interior. Estão enfermos espiritualmente. Desde a planta do pé até a cabeça. Não há nada que se aproveite. Portanto, eles estão cobertos de uma doença espiritual que é chagosa, ou seja, estão cobertos de chagas e que não são tratadas. Não são tratadas porque eles não se voltam para o Senhor. É assim com todos aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que sabem que o Senhor os cria, mas se voltam contra Ele, não têm o conhecimento real daquilo que são as consequências do seu afastamento do Senhor, do seu esfriamento do coração, do seu esfriamento da alma. Nossa terra está assolada, diz o profeta. A terra está assolada, as cidades estão destruídas, a lavoura, os estranhos vêm e devoram. Ou seja, tudo aquilo que deveria ser algo que prosperasse, não há essa prosperidade espiritual. Não há uma terra seca, devorada, consumida pelo fogo. Não é? Aí diz da cidade, a filha de Sião, que é uma imagem de Jerusalém. É uma figura de Jerusalém. Essa filha de Sião está sendo deixada como uma choça na vinha. Ou seja, a choça na vinha é aquelas casas que se construíam provisoriamente para os trabalhadores e que depois da ceifa ou do plantio é deixada para lá. É a palhoça no pepinal. É a cidade sitiada, que não tem mobilidade, que não serve mais para nada. Mas o versículo 9 traz a palavra final de graça e de esperança, que sempre também é a palavra da profecia. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O Senhor dos Exércitos, Ele exerce a sua graça, portanto, não são todos os que se corrompem, não são todos os corruptores, não são todos os que estão doentes espiritualmente, mas há aqueles que, porque se voltaram ao Senhor, porque mesmo no meio da calamidade, mesmo no meio desse momento tão triste, tão terrível, eles se voltam para o Senhor. E na medida em que eles se voltam para o Senhor, eles são os sobreviventes, aqueles que escapam da tragédia, aqueles que escapam do esfriamento espiritual, aqueles que escapam desse momento terrível. E não são como Sodoma ou como Gomorra, duas cidades que foram destruídas por causa da sua corrupção. Então há sempre aqueles que são salvos pelo Senhor, pela graça do Senhor, porque essa graça, porque esse entrar na história da vida daqueles que querem servir ao Senhor, o Senhor sempre está junto, sempre está do lado. Bom, vamos continuar a nossa leitura. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, diz o versículo 10. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu de só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene.
As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça. Repreendei-o ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Até aqui, até o versículo 17. Bom, essa segunda parte vai mostrar exatamente aquilo que são as consequências deste se afastar de Deus. E o apelo é: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai atenção ao lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Príncipes e povo, portanto, aqueles que são responsáveis pelo povo de Deus e aqueles que são que compõem o próprio povo de Deus, que é chamado de Sodoma e Gomorra. Expressões duras. Sodoma e Gomorra eram cidades pervertidas. Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus exatamente por causa da sua perversão. E agora são convidados, mesmo que aparentemente em vão, a ouvirem a palavra do Senhor. Não é a palavra do profeta, é a palavra do Senhor. E, portanto, a palavra do Senhor deve ser ouvida. E aí vem as consequências de não ouvir a palavra do Senhor. Ora, se a palavra do Senhor não é ouvida, tudo que é feito a partir deste recusar a palavra do Senhor não serve ao Senhor, não serve a Deus. Deus se recusa a atender aquilo que é feito. Todo culto, toda forma de sacrifício, todas as ofertas, todas as orações. Portanto, nada disso chega ao altar do Senhor de fato e de verdade, porque não correspondem a um ato de vida. Ou seja, não correspondem à vida. Portanto, o povo está apenas fazendo algo formal. Eles estão indo ao templo para oferecer sacrifícios por si mesmos, pensando nos seus próprios interesses, pensando nos seus negócios, pensando exatamente naquilo que eles fazem todo dia e que não é bom. Portanto, eles estão com as mãos manchadas de sangue. Manchadas de sangue, não porque talvez estejam assassinando uns aos outros, mas porque estão explorando uns aos outros e, portanto, no momento desta exploração ou na ação desta exploração, muitos são levados à morte, porque são empobrecidos, porque são injustiçados. Portanto, o que esta palavra quer dizer na verdade, é que está lá no versículo 16 e 17, que fecha essa parte da nossa leitura e desse nosso primeiro estudo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Se purificar diante de Deus, tirar aquilo que é a maldade dos atos, da vida, diante dos olhos do Senhor, deixar de fazer o mal. O Senhor não quer contemplar o mal. Aliás, Deus não contempla o mal. O mal não chega até Deus, mas Deus o rejeita. E, portanto, aqueles que praticam o mal, que fazem questão de praticar o mal, esses não conseguem se aproximar de Deus, a menos que se arrependam. Esse é o chamado ao arrependimento. Chamado ao arrependimento. E, portanto, o versículo 17 fecha esse trecho dizendo assim: aprendam a fazer o bem. Aprendam a fazer o bem. Deixar o mal não é suficiente. É preciso deixar o mal, mas é preciso também agir a favor daquilo que é bom,
daquilo que é o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor. Atender à justiça é repreender o opressor. Isso é parte dos príncipes que deveriam fazer, e é parte do povo que também deveria fazer. Aquele que oprime, aquele que explora, aquele que se aproveita da necessidade do outro para se aproveitar dele, para se enriquecer a partir dele, para adquirir coisas a partir da necessidade do outro. Em vez de fazer o bem, continua fazendo o mal. Defendei o direito do órfão. E aqui a preocupação que vai ser muito comum neste livro de Isaías, a defender o direito daqueles que são os mais oprimidos, daqueles que são mais frágeis, que é o órfão e a viúva. Portanto, a viúva é aquela que já não tem mais nenhum arrimo, é aquela que perdeu a sua segurança. E no mundo antigo, a viúva ficava praticamente à deriva na sociedade. Ela precisava da caridade alheia, precisava da ajuda das pessoas. E, portanto, esse direito do órfão, que é aquele que perdeu os seus pais e, portanto, também está sozinho no mundo, ele precisa de ajuda, ele precisa de que alguém pleiteie a sua causa, é preciso daquele que cuide daqueles que são mais necessitados. Portanto, é fazer o bem, é investir no suprimento das necessidades sociais do meio do povo. E isso é uma ação não só dos príncipes, mas de todo o povo. É isso que é fazer o bem. E, portanto, fazer o bem é parte da nossa vida aqui. Portanto, muitos dos que são de igrejas reformadas, de igrejas protestantes, de igrejas evangélicas, acham que não precisam fazer o bem e que a fé é fé somente e, portanto, é uma fé sem obras, é uma fé sem prática. Fé sem prática é fé morta, já diz o livro de Tiago. A fé sem obras é morta. Portanto, é preciso que tenhamos ações na nossa vida que possam fazer com que as pessoas ao nosso redor percebam que nós estamos servindo a um Deus presente, a um Deus vivo, a um Deus que caminha conosco, a um Deus que escolhe um remanescente e que o salva na medida em que esse remanescente se volta para ele. Portanto, cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem é o que fecha esse nosso primeiro estudo. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar o seu coração, possa abençoar cada um de nós e que esta palavra possa servir de incentivo, possa servir de exortação, porque também serve para isso na nossa vida. Precisamos ouvi-la e precisamos praticá-la. Que Deus possa nos dar força, poder e graça para que possamos fazer isso. Deus abençoe a todos e todas e até o próximo estudo.